Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois às 9, 15 e 19h30 em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo é um grande dia para nós. Domingo será a reunião. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos passar o dia em consagração. Nós vamos realizar o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, que nós vamos abrir às 9 da manhã, com uma palavra, oração, celebração da Santa Ceia. E depois não paramos mais numa corrente de fé. O dia todo. Quando for às 18 horas, eu retorno para dar o encerramento com mais oração e celebração da Santa Ceia do Senhor. Vamos passar cerca de 10 horas de joelhos, em oração e em jejum, na presença de Deus. Será um dia poderoso. Não tem vitória sem oração e jejum. Nós precisamos orar. A oração é a chave. A oração é o privilégio. Você não ora para deixar Deus feliz, porque Deus precisa, é você que precisa de oração. Você precisa orar. Você precisa. Oração não é um fardo, é um privilégio. Nós vamos falar com Deus. O jejum nos dá poder. O próprio Senhor Jesus disse que há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então, jejum e oração, quando nós unimos os dois, é poderoso. Nós vivemos milagres. E neste domingo nós vamos viver o poder de Deus. Prepara para estar conosco durante esse dia, neste domingo, se consagrando e reverenciando o nome do Senhor e tocando no corpo do Senhor. Olha o que diz aqui em Jeremias 2, no versículo 14 e 15. Acaso Israel, meu povo, é escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa? Olha isso aqui. Por que então que se tornou presa? Os leões que rugem e urram contra ele, arrasam sua terra, queimam as suas cidades e as deixaram desabitadas. Israel, meu povo, aqui, é escravo? Escravo de nascimento? Não. Então por quê que se tornou uma presa? Foram presos, se tornaram escravos. Tudo foi destruído, queimado, arruinado. Todo esse capítulo fala da infidelidade de Israel. Então, você é livre, mas talvez hoje tenha um monte de coisas que te escravizam. Tem te escravizado. Você é uma pessoa livre, mas você se sente escravizado. Você se sente um escravo, um preso, um prisioneiro de alguma coisa. Talvez tenha uma doença te aprisionando, um problema na tua família te aprisionando que não resolve por nada. Um problema na sua vida financeira, que é uma prisão. Você não consegue sair. Talvez, está como Israel. Os leões, quer dizer, forças que têm vindo de fora com muita força, têm te assustado, te assombrado e destruído com aquilo que você tem.
Aqui no caso, arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades, deixaram desabitadas. Talvez essa é a sua situação. Tua vida está arrasada. Tua família está arrasada. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades. Talvez essa é a sua situação. Mas, quando tudo isso começou, talvez quando você foi se distanciando do Senhor. Se distanciando. A infidelidade foi assumindo o lugar. Tem gente que é muito infiel. Quantas pessoas que têm vivido na infidelidade são infiéis a Deus. Não têm temor. Trocam o Senhor por coisas tão sem sentido, sem valor, sem nada. E vão realmente pegando encrenca, se metendo em encrenca e arruinando com a vida. Quantas pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão com a vida arruinada. E muitas dessas não são pessoas que nunca conheceram o Senhor. São pessoas que conheceram o Senhor, até se batizaram, mas abandonaram, deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor pelos mais diversos motivos. E o que acontece? Se tornam escravas. O pecado escraviza. O pecado leva uma pessoa livre a se tornar escrava. Muitas hoje são escravas do pecado. São escravas. Estão aprisionadas a um problema e não conseguem sair por nada. Uma prisão. Talvez a tua vida, você se sente assim, numa cadeia, numa prisão. Você não consegue sair das situações que têm te assombrado. Mas nem sempre foi assim. No caso de Israel, eles não eram escravos de nascimento. Foram suas más atitudes que foi levando à escravidão. Escolhas erradas, infidelidade, passos errados. Quando a pessoa sai do lugar que ela está tão bem e vai para a direção errada, vai para o lugar errado, fica fazendo experiências com a própria vida. A gente tem que mudar? Tem que mudar. Mas quando Deus nos manda, nos dirige, nós temos que aprender a ter uma vida contínua, a pagar o preço, a resistir firme, a passar pelo processo, a ir até o fim. Aí o que acontece? Alguns quebram, cortam o processo no meio, não vão até o fim, desistem e saem procurando realização na carne. E quebram a cara. É o que acontece com muita gente. Nessa busca por realização na carne, fora de Deus, vão se arruinando, se destruindo. E talvez é o que você tem feito com a sua vida, né? Você deu passo errado. Fez escolhas erradas. Saiu do lugar, saiu da posição. Cortou o processo. Não soube esperar. Não soube aguardar. Não se humilhou. Deixou a arrogância tomar conta, o orgulho. E aí, é isso aqui. É escravidão. Se torna presa. Eu creio que o Senhor está lutando para que você não pereça. Ele está lutando para que a sua vida não seja derrotada. Ouça a voz do Senhor. Ele é a fonte de água viva.
Você não vai encontrar água viva em outro lugar senão no Senhor. Não é religião, não é trocar de igreja. Você talvez é uma pessoa que o que você pratica é religiosidade. Você vive em busca da igreja da moda, você pula de galho em galho. Você talvez vive só fazendo experiências, vai para lá, vem para cá. Talvez não só pula de galho em galho, indo para lá e para cá, como talvez você é uma pessoa que já até esteve em púlpito, já até abriu igreja, não sei. Quantas que a gente encontra nessa situação? Que aí quando cansa de ir para lá e para cá, e bom, agora eu vou abrir a minha igreja. Isso aí está acontecendo aí aos montes. É um que abre um aqui, outro que abre outro ali. Sem estrutura nenhuma. Sem vida com Deus. Sem testemunho. Simplesmente porque não está disposto a se submeter a Deus. Aí acha que, não, porque eu estou falando no nome de Deus, eu estou fazendo isso e aquilo, então Deus está comigo. Não. Não. Você está muito enganado. Não significa que Deus está com você, não. Talvez você está tomando uma atitude atrás da outra só na carne. Na carne. Então, na força do braço, você está conseguindo. Só que aí, na força do braço, você está conseguindo estabelecer alguma coisa? Na força do braço, você pode até abrir uma igreja. Mas se não tiver espírito, você não estabelece. Ela não vai sobreviver. Você precisa estar dentro da bênção de Deus, da direção de Deus. Entendeu? Você pode fazer muita coisa na carne. Na força do braço, a gente até pode fazer. Mas isso não permanece, não se estabelece. Compreendeu? Talvez você já tentou de tudo, já fez de tudo, mas na força do braço. E o que aconteceu? Mais derrotas. Mais fracasso, mais decepção. Não está na hora de acordar, não? Eu acho que sim. Eu creio que Deus está falando isso para você. Acorda. Para. Não dê mais nenhum passo na carne. Para de dar passos na carne. Para de dar passos na carne. Você está cada dia mais está conduzindo a tua vida para uma derrota maior. Você tenta talvez fazer amizade com não sei quem, para ver se por intermédio desse não sei quem, você consegue alguma coisa, e você tenta fazer isso aqui, tenta fazer aquilo ali, tenta fazer mais tudo na carne. Talvez tudo que você tem feito na tua vida é na carne. Você vai para lá na carne, para cá na carne, toma mais uma decisão na carne, tem feito um monte de coisas na carne. Na carne. Deus não está nisso. E Ele não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Acorda. Deus não é obrigado a terminar algo que não foi Ele que começou. Você talvez está aí querendo que Deus conserte a sua bagunça. Mas você não para de fazer bagunça. Você quer que Deus mude as coisas na tua vida. Mas você não muda. Você quer mudança, mas não quer mudar. E nada vai mudar. Se nada mudar, nada mudará. Deus não é obrigado a terminar algo que Ele não começou. Talvez você é aquele tipo de pessoa que teve tudo para ir longe, mas está trabalhando para terminar onde começou. No nada. Na derrota. Porque talvez um dia você esteve na derrota e Deus tirou. Mas você tem trabalhado em função do orgulho, da arrogância, porque não quer se submeter à vontade de Deus. Você está trabalhando para terminar onde começou.
no fracasso. Porque talvez você já esteve no fracasso, Deus te tirou, mas você, porque não quer baixar o tupete, está trabalhando para terminar onde começou. Tem que ser assim? Não tem. Deus te deu cabeça para pensar. Está na hora de você se quebrantar. Para de agir na carne. Para de agir no impulso, esse impulso emocional. Para de cavar cisternas rachadas. Você não era escravo, mas talvez hoje é escravo de um monte de coisas. É uma presa, está preso. Sua vida não evolui. Porque você faz muita coisa, mas nada dá certo, porque Deus não está. Deus não está na frente. Talvez a tua vida é colocar o carro na frente dos bois. Você coloca tudo na frente de Deus, você passa na frente de Deus. É onde as coisas vão dando tudo erradas. Acorda. Desperta aí. Deus está falando com você, isso é prova de amor. Quando Deus fala com a gente, é porque Ele está dizendo, eu te amo e não quero que você seja derrotado. Eu estou te dando uma bronca, porque eu não quero que você fracasse. Eu estou falando com você porque eu não quero que você seja destruído. Eu não quero que você termine assim. A Bíblia diz, não eu, o Senhor corrige quem Ele ama. Se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Em nome de Jesus. Se volta para o Senhor, dê passos de fé. Quebranta o seu coração e se renda à vontade dEle. É você que tem a ganhar com isso. A Bíblia diz que o Senhor exalta os humildes e os arrogantes Ele abate. Entendeu? São os humildes que ele exalta. Os humilhados serão exaltados. Quando você se humilha, Ele te exalta. O Senhor exalta os humildes, não os arrogantes, os orgulhosos. Então se humilha. Ouça a voz do Senhor. Dê crédito à voz dEle, se submeta a Ele. Ele vai te abençoar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como estava a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Minha vida estava completamente destruída, derrotada. Eu andava muito amargurada, com péssimos pensamentos. Era muito ruim quando eu cheguei no ministério. Fundo do poço. No fundo do poço, bem no fundo do poço. Só para que essa pessoa entenda a destruição que a senhora vivia. Há quanto tempo a água da senhora estava cortada? 9 meses. 9 meses sem água. 9 meses sem água. É o que eu posso chamar de uma tremenda humilhação. Eu passei. Uma causa na justiça que não se resolvia. Não se resolvia porque eu não tinha condições financeiras de pagar esse débito. A filha sendo humilhada no emprego. Minha filha foi muito humilhada no emprego onde ela tinha, que graças a Deus hoje não tem mais esse emprego. A senhora dizia para mim assim, quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, eu nunca imaginei estar aqui um dia contando um testemunho, contando a mudança que Deus fez na minha vida, não é isso? Isso, porque a situação em que eu me encontrava, para mim, não existia pessoa numa situação pior que a minha. Porque eu não sei bem se era um poço, era um buraco escuro, sem saída, sem condições de subir ou sair pela lateral. E o único lugar que eu encontrei, a única saída que eu encontrei foi no Ministério Mudança de Vida. A senhora dizia para mim que andava de cabeça baixa, sempre complexada, envergonhada, com medo de tudo, não é isso? Eu tinha pavor de todas as situações, eu tinha medo de qualquer tipo de agressões. Eu tinha vergonha da maneira que eu andava, eu tinha mesmo vergonha até de vir assistir às reuniões. Eu sentava sempre no final da igreja, onde ninguém pudesse me ver. Da situação tão terrível que eu me encontrava, era muita humilhação mesmo, eu estava num estado assim deplorável. E após ter chegado no Ministério Mudança de Vida e colocado em prática tudo que foi ensinado, tudo que a senhora ouviu, participar dos propósitos de fé, jejuns, orações, o que mudou de lá para cá? Hoje tudo é novo na minha vida,
porque eu venho buscando a palavra, eu venho colocando em prática, eu venho dando passos de fé, como a bispa fala, tomando posse do espírito de vitória, participando de jejum e oração, e assim eu estou vendo que eu estou crescendo a cada dia mais e saindo daquela situação terrível de escuridão. Hoje não, tudo é claro, tudo é alegre, tudo tem vida à minha volta, até a minha própria vida. Parece que eu rejuvenesci depois que eu cheguei no Ministério de Vida, mudança de vida. A filha que era envergonhada no emprego, hoje tem um emprego abençoado, que foi um milagre de Deus, não é isso? Da mesma forma que foi pedido, que foi lançado no altar, dessa mesma forma minha filha está empregada hoje, graças a Deus. E a água que estava cortada há vários meses, hoje está tudo resolvido. Poucos dias depois da visita do pastor na minha casa, que ele foi ungir a minha casa, e ele disse para não aceitar aquela situação. Eu não aceitei e vim, busquei, e a palavra que saiu do altar foi que eu perseverasse. E assim foi feito, e logo em seguida o juiz de imediato mandou religar minha água. A causa na justiça foi resolvida, mesmo sem condições financeiras, a causa foi resolvida. Hoje eu estou assim, liberta de toda aquela situação de humilhação. Hoje eu sinto assim uma alegria profunda no meu coração, hoje eu sinto amor, eu sinto assim um orgulho de estar participando das reuniões e eu me sinto feliz por saber do carinho, do amor que Deus tem comigo. A senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste nesse momento, talvez se encontre na mesma situação que a senhora se encontrou um dia, endividada no fundo do poço, humilhada, envergonhada e não sabe o que fazer. Qual é a orientação que a senhora tem a dar a essa pessoa? Que um dia eu já tive como você, sentada, assistindo e lamentando, até o momento em que a bispa disse, dê o primeiro passo de fé. Eu dei o primeiro passo, vim, estou aqui e hoje eu posso dizer, faça o mesmo que eu fiz. Venha para o ministério porque realmente é uma mudança de vida. Quem me vê, antes de completar 1 ano que eu estou na igreja, e me viu quando eu cheguei aqui na igreja. Então, é isso, é Deus que está fazendo isso na minha vida, porque pela força humana jamais eu tinha condições de chegar onde eu estou hoje. Feliz? Muito feliz. Abençoada? Abençoada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor está insistindo para que ela se desperte, para que ela acorde, para que ela se mova na direção certa, para que ela pare de agir na carne. O Senhor está deixando bem claro, eu não sou obrigada a terminar algo que eu não comecei. Você vive começando coisas que eu não estou. E é por isso que elas não terminam bem. Para de tomar atitude na carne, para de agir na carne. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Mas maldito o homem que vive na força do braço, que confia na força do braço, que faz do seu braço o seu Deus. Senhor, que essa pessoa desperte agora. Que não é porque ela talvez quer se enganar, que porque ela fala no teu nome, porque ela está numa tribuna, num púlpito, não sei, falando no teu nome, o Senhor está ali. Se tudo tem sido conduzido na carne, o Senhor não está acompanhando. O Senhor não a está acompanhando, o Senhor não está abençoando, é por isso que as coisas não prosperam. Ela precisa andar no Espírito e buscar saber o que o Senhor quer e tem para ela. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a acordar e despertar e se mover na direção certa. Abençoa lares, famílias,
todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com abundância, tenham para emprestar, com fartura. Porque elas têm semeado no teu reino. Desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé leva a vencer. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa, que tomem essa decisão e passem a semear nele, porque o Senhor dá semente para quem semeia. Visita a todos com vitórias, livramentos e respostas, com entendimento. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E domingo, Santa Ceia do Senhor com jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Um dia de consagração, de vitórias para nós. Um privilégio. A oração é um privilégio. Deus te abençoe muito, conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo, dia 7 de abril, às 9 horas, início do primeiro jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. E na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor no início e no término do jejum. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.